Salvem, queridos! Tudo bem com vocês? Final de ano, começo de ano, e muitos de nós buscamos aí num sentimento de renovação a entrar aí em novos hobbies, conhecer coisas novas, e é bastante recorrente até, pelo menos nos anos aí que o Fly atua, reconhecer e perceber que o número de pessoas passa a prestar um pouco mais de atenção nesse rolê do colecionismo de plantas. No meu caso aqui, especificamente, eu comecei pela história do meu trabalho a lidar principalmente com espécies, gêneros e espécies da família Araceae, que engloba aí Monstera, Philodendron, Aglaonema, Cercestes, Colocasia, Alocasia, Aloschemone e atualmente um foco bem maior mesmo em Anthuriums. Essa galera toda e os gêneros respectivos e as espécies abarcadas por esses gêneros tomou um grande destaque no movimento da Urban Jungle, que começou a rolar no Brasil ao final de 2018 e durante a pandemia virou um grande carro-chefe aí, virou um grande destaque mundial. Então misturou-se aí moda da Urban Jungle e mais a pandemia. E aí que também organicamente eu fui assumindo mais uma posição aí de colecionador de Anthurium, um criador de conteúdo para Anthuriums e diversos desdobramentos possíveis com o gênero e as suas espécies. A gente tem aí possibilidades de híbridos, a gente tem aí a possibilidade de produção de breeds, linhagens, e muito dessa escolha foi influenciada a partir de movimentos persistentes, uma resistência aí interessante mundialmente falando, dessa vertente super específica. Se antes na Urban Jungle e na pandemia já era um mercado bem pequenininho, um nicho, agora a gente está falando de um super nicho. Neste exato momento, final do ano de 2023, falta muito pouquinho aí para virar 2024, não existe nenhum fundamento, uma fundação de moda, tendência predominante. A Urban Jungle ela existe como conceito, está mais pulverizada por aí, não concentra mais tantas pessoas, a pandemia acabou, não concentra mais tantas pessoas dentro de casa para consumir aquilo que era possível, e planta era uma das grandes possibilidades, e o universo do colecionismo de plantas passa por um momento agora mais pulverizado, mais focado. A gente tem colecionadores de orquídeas, que de alguma maneira sempre nos representou, é uma das principais referências do colecionismo no Brasil e quem sabe até no mundo, pelo menos nos Estados Unidos também. Em outras palavras, os orquidófilos, eles meio que começaram essa ideia de colecionar plantas mundialmente, ou pelo menos no Brasil. A gente tem sim os colecionadores de aráceas. Dentro deste universo dos colecionadores de aráceas, a gente tem os colecionadores de Anthuriums, meu caso, por exemplo. Existem os colecionadores de suculentas, os colecionadores de plantas carnívoras, representado aí por Dioneias, sarracênias, quando o assunto é sol pleno, bem forte, e também representado por nepentes, por exemplo, quando o assunto é um clima semelhante às das aráceas. Temos colecionadores de tilândias, de begônias, de peperômias, e o perfil do colecionador pode ser o mais generalista possível. No meu caso, embora eu enfatize aqui no Fly Channel Anthurium, eu me considero um colecionador mais generalista. Desses grupos que eu acabei de citar, eu tenho pelo menos duas espécies, dois representantes aí por grupo. Tem também os colecionadores de samambaias, que englobam muito mais do que essas samambaias com formatos mais típicos, formas mais típicas, que são pendentes, volumosas, formando assim cascatas de folhagens, né? A gente tem outras espécies, outros gêneros e espécies interessantes, diferentes, que formam esse grupo. E o fato é que hoje, independentemente de uma tendência maior que sustente o movimento do colecionismo, esses grupos vão existir sempre. Vai ter sempre preferências variadas e você pode ser um tanto generalista ou você também pode focar e centrar em espécies, gêneros, espécies que você prefira. No meu caso aqui, para eleger essas plantas e inclusive informá-los constantemente aí, episódio após episódio, eu centro as escolhas dessas plantas
a partir dos microclimas possíveis aqui no meu ambiente. São climas aqui criados sem esforços, é do jeito que é, o canto aqui, o quintal, por exemplo, ou são climas que têm algum tipo de suporte, tendas, estufa vertical adaptada, caixas de umidade, umidificadores, luzes artificiais e assim por diante. Isso também é escolha, você pode ser um colecionador que vai se aproveitar aí basicamente do clima natural oferecido, ou aos poucos você vai incorporando ferramentas, recursos aí para que você crie o melhor ambiente para o desenvolvimento da espécie, variedade híbrida, etc. Aqui em casa, como ponto de referência para você, novo colecionador, curioso, aspirante, eu tenho basicamente dois tipos de clima. Um clima que comporta aí plantas de ambientes desérticos, cerrado, campos rupestres, ou seja, são áreas que o sol bate forte, sem grande proteção de árvores, de copas de árvores. A umidade do ar oscila bastante, a temperatura também oscila bastante, porque ao meio-dia, com sol direto, pode ficar muito quente e à noite pode esfriar bastante. São áreas que o efeito do vento, o fator vento, influencia bastante também, então tendem a ser plantas mais resistentes a uma condição de passagem de ar mais abrupta. E no geral, áreas desérticas, cerrados, campos rupestres, você entrega aí uma situação climática um pouco mais radical, de amplitude de umidade, de amplitude de temperatura, de passagem ou não de correntes de vento, de períodos de muita seca e depois períodos de tempestades e assim por diante. E o segundo microclima que eu mimetizo aqui, seja outdoor, aqui na estufa úmida, ou indoor, cozinha, sala, tendas, é o clima subtropical, clima de floresta úmida, onde você vai ter lá um controle, um resguardo maior da umidade, porque as árvores em si protegem, formam cúpulas naturais, onde você reserva uma fluência maior de umidade, você reserva também um equilíbrio maior em temperatura, você tem um controle maior da intensidade solar, os raios solares vão ter mais dificuldade para atingir as áreas interiores de subbosque, florestas úmidas, então tudo fica um pouco mais equilibrado, você não vai ter tanta inversão de temperatura, tanta oscilação de umidade, você vai ter um tipo de substrato mais enriquecido, constantemente úmido, e o próprio vento também não atinge com tanta facilidade essas áreas fechadas, essas cúpulas naturais de proteção. Representando essas cúpulas naturais de proteção, a gente poderia citar, por exemplo, a Mata Atlântica, a Amazônia, seja a Amazônia brasileira, a Amazônia colombiana, a Amazônia peruana, enfim, a Amazônia percorre aí a América do Sul e a América Central, e existe uma equivalência do tipo de vegetação em toda essa faixa horizontal aí, subtropical, equatorial, que envolve 360 graus o globo. É por isso que existe muita correspondência desse tipo de clima lá na região da Indonésia, onde a gente tem aquelas ilhas, né? Tailândia, Indonésia, o clima é muito semelhante. Então, embora espécies diferentes, o tipo de clima leva ao desenvolvimento evolutivo aí de caras com alguma semelhança. E aí a gente tem o quê? Folhagens como as das aráceas, begônias, samambaias, peperômias, enfim, todos esses carinhas que eu citei no começo do episódio. Você que é um novo colecionador de plantas, qual que é a principal dica que eu dou? O ideal é você então construir ou analisar se já tem aí naturalmente um microclima ideal para determinadas plantas. E são muitas variedades possíveis para você alocar, para você assentar neste microclima. No meu ponto de vista, o microclima determina inclusive as tendências. As suculentas, por exemplo, por longos anos imperaram aí uma grande tendência, por uma década mais ou menos, elas imperaram esta tendência das suculentas devido ao tipo do microclima. Tudo que apareceu de novidade, inclusive culminando aí nos híbridos, e ainda hoje
surgindo novas espécies de variedades aí que fazem parte dessas pedras, desses lithops, né? Dessas suculentas que parecem pedrinhas ornamentais coloridas, com formas relativamente semelhantes. Todos esses carinhas apontam para o mesmo tipo de microclima. Um sol mais intenso, uma tolerância muito boa à inversão de temperatura, dias muito quentes e noites mais frias, pouca rega ou rega mais intermitente, um tipo de substrato aerado, leve, uma forte incidência solar aí de luz, seja solar ou artificial, constante, no mínimo aí de 6 horas, de 4 a 6 horas no mínimo, e tudo isso são aspectos de microclima. Já a vertente iniciada pelas aráceas em tempos modernos, em tempos atuais, nos apontam para um outro tipo de microclima. Uma umidade constante, uma média de temperatura mais constante, um tipo de substrato, uma umidade mais constante em substrato e uma influência solar, uma influência da iluminação, seja natural ou artificial, com nível de intensidade mais baixo, constante, porém mais baixo. E aí que embaixo desse guarda-chuva climático, com esses fatores climáticos todos narrados, a gente pode abarcar, a gente pode incluir aí inúmeras famílias, gêneros e espécies. Tenho enfatizado hoje muitíssimo em Anthurium, mas recentemente comecei a pincelar um pouco melhor a influência também do colecionismo de árvores frutíferas, frutas muito diferentonas e ricas em termos de sabor, em termos de nutrição. E aí eu destaquei recentemente a família Myrtaceae, que envolve aí, a título de exemplo, e já fazendo uma errata, mais de 1.200 eugênias. Myrtáceas em si são muito mais, mas eugênias aí tem registrado mais de 1.200 espécies. Então, assim, a principal referência que eu trago hoje neste episódio a você, novo colecionador de planta, é que a gente vive um momento muito interessante, muito legal de autonomia e liberdade aí para se escolher muitíssimas plantas. São milhares, milhões de plantas possíveis e, na minha visão, que devem ser apontadas, definidas aí a partir dos climas possíveis que você quer ou pode propiciar a elas, tá legal? No meu caso aqui, sim, eu tenho os recursos, busco trazer essas novidades, sejam profissionais ou adaptadas. Tenho sim focado muito em Anthurium, por um gostar pessoal, como eu já expliquei neste episódio aqui. É um gostar pessoal, primeiro, e depois um acompanhamento de mercado também, mercado que eu gosto de trabalhar. Não estamos exatamente em um bom momento, no momento onde uma tendência nomeada mundial, como foi a Urban Jungle, nos está oferecendo aí um chão, um ponto de referência maior para a gente seguir. É um momento muito livre aí para você que é um novo colecionador. No meu caso aqui, como colecionador e como criador de conteúdo digital, trago um ponto de vista, uma referência, pautado hoje principalmente nos Anthuriums. Daqui a alguns episódios, uns 8 mais ou menos, eu que estou aqui gravando diversos episódios na sequência para poder tirar 15 dias de férias, depois de 3 anos de fly, eu vou trazer um No Epicentro da Floresta para sugerir aí tendências possíveis para o ano de 2024 sobre o meu ponto de vista, é claro. E essas foram mais algumas ideias transmitidas aí para você que é novo colecionador. Não há nenhuma necessidade de se fixar em Anthurium, faça se você quiser, faça se você realmente gostar. É o momento para isso, para a gente descobrir, correr atrás, investigar e conhecer inúmeras variedades possíveis aí para nos encantar. Quem é colecionador de plantas sabe que a jornada da manutenção é bastante influente. É um tipo de colecionismo que nos exige uma dedicação para manter os objetos colecionáveis, no caso plantas. E o que eu posso dizer por experiência própria é que é um hobby que gera muitíssimo prazer. Com certeza aí libera muita endorfina. Então foi assim, meus queridos novos colecionadores, sintam-se livres aí para descobrir as suas plantinhas, estudá-las, aprender a mantê-las, que faz muito bem.
Você que encontra essa sintonia, bem possível, você vai ver o quanto bem faz manter plantas em níveis diferentes. Desde a plantinha que é super resistente e vai tolerar aí seus descuidados, até aquela planta que sim, vai exigir aí recursos complementares para que ela se desenvolva com a sua plenitude. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do O Básico do Colecionador para o colecionador de plantas. Valeu!